Sou José Carlos Cataldi, sempre pensando em você. Sempre trazendo temas importantes para a gente discutir aqui e refletir com compromisso com a verdade. Hoje nós estamos recebendo aqui o empresário Ricardo Garcia, ele é dirigente da Associação Comercial de Pindamonhangaba e uma liderança importante entre aqueles que vendem e revendem automóveis na cidade de Pinda. E muita gente está apavorada, o Ricardo, pensando que nunca mais vai ter carro, porque o Dória meteu um aumento aí violentíssimo, né, no imposto de circulação de mercadorias e isso elevou o preço do carro. Cataldi. Quem paga essa conta no final é o consumidor, né? Porque vocês têm que repassar para alguém, né? Sem dúvida. Bom, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, né? Estarmos aqui. Parabéns pelo programa, bacana, acho que a gente precisa, né? Cada vez mais informação e informação séria, isso que é mais importante. E realmente, para a nossa categoria, foi assim, um problema muito grande, haja visto que numa canetada, o nosso governador do estado de São Paulo, ele aumentou o ICMS, né, do veículo usado em 207%. Então... Isso é motivo até de uma campanha de vocês aí. Todas as lojas aqui de Pindamonhangaba, por exemplo, eu estou vendo com faixas, né, denunciando o governador por esse aumento absurdo. Exatamente. Foram tomadas várias ações, né? Porque se a gente for levar ao pé da letra, como hoje manda o decreto, a conta realmente não fecha. A conta não fecha. E o que fecha são as lojas, né? O que fecha o comércio são as lojas, todo fechando, as indústrias fechando, exatamente. Desemprego em massa, empresas saindo do Brasil e o cara manda uma dessa. Impressionante. Exatamente. A gente não entende o porquê disso, porque está totalmente... A gente entende que está totalmente na contramão. É momento, inclusive, do inverso. Baixar o imposto para que haja uma venda maior, uma circulação de mercadoria maior, não só no nosso segmento, mas como todos os segmentos, né? E para isso a fomentar mais impostos e suprir as necessidades do Estado. Mas o que acontece é o contrário. Com esse aumento, é evidentemente que as vendas despencam, né? Prova disso que o decreto passou a valer a partir do dia 15 de janeiro deste ano. A partir do dia 15 de janeiro, nós fechamos o ciclo de janeiro com uma queda nas vendas de autos usados maior do que os últimos 11 anos. Ou seja, se a gente vai 11 anos atrás, nós vamos buscar lá, praticamente, lá no governo do Lula, né? Praticamente. Então, você imagina o peso que isso foi na arrecadação para o Estado. Só que foi o contrário, né? E agora... é interessante também, né? Porque você está vendo aí as empresas parando a produção de veículos 0 quilômetro. Já tinha fila, demanda reprimida. Eu conheço gente que vende carro zero aqui, que não tinha carro para entregar. E agora muito menos. A Volkswagen, por exemplo, suspendeu a produção. Em matéria de caminhões, a Volvo, a Scania também suspenderam a produção. Eles alegam que é para preservar a vida dos funcionários. Duvido muito também que o patrão tenha essa condescendência, né? Eu acho que é mais também para ajudar a fazer essa coisa ficar louca. Aí na hora que vocês podiam tirar o pé da lama, vendendo carro usado... Aí vem esse balde de água fria. É verdade. Né? Eu quero deixar aqui bem claro para a população, Cataldi, que às vezes é fácil para a gente chorar, né? É fácil para a gente se lamentar. Mas eu quero deixar aqui os números claros, porque a gente não vê na mídia as pessoas informando o certo. O que é esse 207%? Na minha cabeça, por exemplo, 207% o carro praticamente triplica de preço. Não, não é isso. Eu queria, se você me permite, explicar certinho aqui para a população. Não, acho importantíssimo você explicar mesmo. Exatamente. Como é que funciona imposto de carro usado, gente? Funciona o seguinte, são 5 impostos que nós pagamos, tá? Nós pagamos a PIS, a COFINS, contribuição social, imposto de renda retida da fonte e ICMS. Sendo que esses quatro impostos, eles são calculados em cima do valor do lucro. Então, vamos supor que um carro de 10 mil foi vendido por 11. Nesses R$1.000 de lucro, nós calculamos esses 4 impostos. PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda retido na fonte. O último imposto, que é o imposto do governo estadual, do senhor João Dória,
que é o ICMS. Esse imposto é calculado em cima dos R$ 11.000 e não somente do lucro. Aí que está a questão. Então, quando a gente tira uma nota fiscal de R$ 11.000, por exemplo, a base de cálculo é em cima dos 11 e não em cima dos 1.000. Ou seja, se nós tirarmos essa nota de comprou por 10, vendeu por 11, e a gente tirar uma nota fiscal de 11, a conta não fecha. Por quê? Porque esse imposto em cima do ICMS, depois dessa canetada do seu João Dória, o que aconteceu? O imposto subiu 207%. Esses R$ 1.000, teoricamente, que seria o lucro, ele ultrapassa somente no ICMS. Então, um carro hoje, a base de cálculo para você que está em casa entender certinho, você pode calcular o seguinte, 10%. Então, um carro de 10%, R$ 1.000, é somente imposto. Então, o que acontece? Não fecha mais a conta. É por isso que você aí está vendo esse absurdo preço de carro, né? E ainda a gente estava comentando, a gente estava falando, olha, isso vai subir, se prepara, compra, antecipa, e deu no que deu. Então, o preço de carro subiu, você está vendo no mercado, por uma série de fatores. Principalmente pelo imposto, que subiu demais, e isso tem que ser repassado, né? Porque nenhuma empresa vive sem lucro. E segundo, por conta da morosidade das fábricas de carros novos, né? Por uma série de fatores também, não é somente com relação ao imposto, é também com relação à falta de peças, principalmente, tá? Muitas empresas pequenas que sustentavam essas empresas montadoras. grandes, essas montadoras, elas quebraram, fecharam as portas, não tem matéria-prima, uma série de fatores. E aí acontece o quê? Isso travou a produção. Uma montadora hoje trabalha, em média, com 2 meses a 3 meses de estoque para a produção. Então esse estoque já foi consumido, então não tem peça no mercado para poder montar o seu carro. E aí entra a questão da pandemia e é um bom argumento para a gente parar a produção, né? Sem contar as que já foram embora. Sem dúvida. Inclusive, uma notícia triste aqui, a Mercedes anunciou ontem que ela vai parar de fabricar carros no Brasil. Olha aqui. Vai ficar só com caminhão. Só com caminhão. Caminhão e A ônibus. Mercedes Automóveis vai parar a produção e ela veio com um investimento muito grande. Tá com cara de Venezuela isso, hein? Pois é, Cataldi, eu sou um cara super otimista, você me conhece. Eu acredito sempre, eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. Mas eu não estou enxergando agora para os próximos meses aí um cenário colorido, não. Eu estou enxergando um cenário preto e branco e eu tenho algumas razões aqui, mas que não vem ao caso. Mas vamos esperar que o Senhor tenha misericórdia de nós, pese na mão desses nossos governantes e mude a história, né? Dá para desfazer alguns decretos e deixar o povo trabalhar, deixar a gente produzir, porque é a gente que sustenta essa máquina. Eu acho que, além de tudo, há o risco da violência aumentar. Porque na medida que um chefe de família fica desempregado e ele vê que o filho está passando fome, que a mulher está precisando, ele acaba praticando loucuras, né? Para o governador é fácil. Eu tenho visto nas redes sociais como tem polícia na porta dele. Tem carro do choque chegando, tem manifestações, tem um verdadeiro batalhão, um contingente lá, um aparato enorme. Poxa, ele que está aí com toda essa situação na mão tem essa segurança toda, mas o povo não tem segurança nenhuma para enfrentar a violência que está começando a crescer assustadoramente. Cataldo, a fome dói, né? A fome dói. E a gente está vendo aí nas redes sociais a opressão em cima da população, né? Do sorveteiro que está ali tentando ganhar o seu arroz com feijão, da dona de casa que está ali tentando vender o seu espetinho, a sua banquinha de fruta, e está havendo aí uma opressão que eu vejo estranhamente, né? Porque as pessoas precisam comer, as pessoas precisam viver, as pessoas não querem Tem um comprar. outro vídeo que está circulando, que a mulher é caída no chão, o PM asfixiando ela, ainda pega um spray de pimenta, esvazia na cara da dona, assim. Eu vi. É uma barbaridade, precisa dar assim, um pouco de civilidade a esses homens. Exatamente, e com todo respeito, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a totalidade, se não quase a maioria, são pessoas do bem, são pessoas também trabalhadoras, que estão também defendendo o seu povo. Então não caia nesse laço, nessa armadilha, né? Ainda hoje de manhã,
lendo algumas notícias, a polícia na Itália, ela se recusou contra a população. Elas ficaram de braço cruzado numa manifestação que houve lá na Itália, né? E por quê? Porque ela sente a dor deles, ela sente aquele estado de desespero, de fome, não é mesmo? Então, que isso também ocorra aí, que eles tenham na sua consciência essa questão, que eles entendam o outro lado, eles entendam o desespero que está acontecendo, não é verdade? Mas, novamente, Cataldi, vamos ter pensamento positivo, vamos ter esperança. Eu tenho certeza que isso tudo vai se reverter, não é mesmo? Tá chegando as vacinas aí, isso pode trazer um refrigério aí a curto prazo, se Deus quiser. Ricardo, em termos de associação comercial, existe alguma campanha, algum tipo de ação para orientar os comerciantes, os industriais de pequeno porte, para superar esse momento tão difícil? Mas eu vou te pedir para falar sobre isso no próximo bloco, tá ok? Tá ok. E vamos falar também sobre outras situações que o dono de carro está sendo submetido, inclusive a troca de placas pela placa Mercosul. Tinham parado com isso, agora voltou intensamente. E tem um folclore aí já circulando que tem gente fabricando placas sem o QR Code, que é importantíssimo. Ele substitui o lacre da placa. Se não tiver, sua placa é nula. Preste atenção, hein? A gente já volta. Pensando em você, compromisso com a verdade. Estamos de volta, pensando em você, compromisso com a verdade, recebendo o Ricardo Garcia, da Associação Comercial de Pindamonhangaba, e uma liderança entre aqueles que revendem, vendem, compram carros usados. E deixamos para esse bloco fazer aqui também uma referência a eventuais campanhas que possam estar sendo realizadas pela ACIP, em termos de orientar o pequeno comerciante, ou aquele que é grande também, está precisando de orientação, o industrial. Tem alguma campanha em curso para vencer esse momento difícil, Ricardo? Cataldi, a Associação Comercial está de portas abertas, sempre. Ou pelo nosso portal, a CIP, ou na própria sede nossa, aqui na Deputado Claro César. Então, Em frente ao Palacete 10 de Julho. Exatamente, né? Aliás, um maravilhoso prédio, né? Uhum. Então a CIP nós temos hoje em torno de 800 associados. Então existe ali entre esses associados a comunicação, né? Por e-mail, WhatsApp, telefonema e etc. Então, e tem inclusive o nosso corpo jurídico, né? O Dr. Paulo, ele faz parte do nosso corpo jurídico e está à disposição para o nosso associado. Então, se o comerciante de Pindamonhangaba tem qualquer dúvida, seja lá qual for, inclusive questões jurídicas, por favor, entre em contato com a gente pelo nosso site ou diretamente na Associação Comercial, tá bom? Quero, aliás, aproveitar aqui a oportunidade, deixar um grande abraço à TT, nossa presidente, né? E existe várias campanhas, inclusive negociação de dívidas, cobranças, toda a questão, tudo que a associação pode oferecer para você está lá à disposição no portal. Aliás, uma curiosidade, essa negociação que o Serasa oferece, vocês têm ponte também para fazer ligação com esse tipo de negócio? Através do Boa Vista, né? É onde nós somos representados hoje, Associação Comercial e Boa Vista. Uhum. Então, toda a carteira, você empresário, você comerciante, e tem uma carteira que precisa ser trabalhada, pode entregar para a gente, pode procurar a Associação Comercial, que nós temos o pessoal treinado para poder fazer a cobrança dessa sua carteira, né? Ainda mais nesse momento. Então, temos todas as ferramentas, negociação, prazos, etc., para poder compor isso aí. É só entrar em contato lá com a gente na Associação Comercial, estamos sempre à disposição. Lembrando que realmente não está fácil, né? Tá complicado, ainda mais você vê hoje o comércio aí todo de porta fechada, você começa a enxergar aí o pessoal trabalhando clandestinamente, né? Olha que absurdo, né? As pessoas tendo que trabalhar ali, escondidinho ali, com meia porta, né? A gente está assim também. Então é isso aí. Eu particularmente entendo que todo o trabalho é essencial, não existe um público essencial, somente o supermercado, somente a farmácia. Não, o meu é essencial. Por exemplo, a pessoa precisa ali vender o carro para pagar uns compromissos, ela vai vender para quem se está as lojas fechadas? Ela precisa, por exemplo, refinanciar o veículo dela. Ali está lá, à disposição. Nós temos lá todos os bancos ao nosso redor
que oferece esse tipo de trabalho. Então, nós fazemos o refinanciamento do seu automóvel. Então, nós somos essenciais, não somente nós, mas o pipoqueiro da praça é essencial, porque o fruto daquela venda é que está levando pão para a casa dele, é que está levando arroz com feijão para as crianças. Então, todo o trabalho é essencial, mas, claro, essa é uma opinião minha, eu tenho certeza que a grande maioria dos nossos telespectadores aqui também. E, voltando à questão da CIP, estamos à inteira disposição para o que vocês precisar. Enfim, estamos lá, somos de ouvidos abertos. E voltando à questão do carro, né? Hoje nós estamos com foco principal, não só na compra, venda, revenda, refinanciamento, mas também na questão dessa placa Mercosul. Para mim, uma plaquinha famigerada, porque antes a gente via um carro lá e tinha necessidade de localizar o dono, já sabia que o sujeito era de Pindamonhangaba, e era do estado de São Paulo, do Brasil. Hoje a gente tem lá Brasil e fim de papo. E não sabe, né, de imediato buscar endereço, sofre um acidente, o carro é Brasil, o cara se manda, fica isso por isso mesmo, um número esquisito com letra no meio, muito confuso. Andou-se aí proibindo essa placa, mas agora parece que o negócio foi adiante, dizem que isso é placa do Lula, eu já não quero mais nem saber de quem é a placa, eu quero saber como é que vai ficar essa situação, né? Porque já estão dizendo que vai ter outra mudança na placa, porque ela vai passar a ter a bandeirinha da cidade e do estado que ela representa naquela mesma coluna que tem a bandeira do Brasil. Quer dizer, o cara paga essa placa, já vai ter que fazer outra. Coisa difícil, né? Coisa de Brasil, né? É verdade. A placa, só por uma questão de curiosidade, a placa Mercosul ela começou em Curitiba, tá? No ano de 2015. Então, ou seja, nós estávamos lá no governo Dilma, não é isso? Então, realmente, ela vem assim, ali a ideia que vem do PT, né? E também, por uma questão de curiosidade, essa placa hoje era para a gente estar pagando em torno de 300 a 350 reais, tá bom? Quando esse novo governo assumiu, ele foi atrás e investigando, descobriu-se ali uma série de questões que estavam envolvidas na placa. Por exemplo, existia uma arte na placa, tá? Olha para você ver. E essa arte, ela tinha um contrato com a empresa que desenvolveu essa arte, que toda a placa vendida tinha que pagar royalties para a empresa que desenvolveu isso. Então, você vai pegar as placas lá de Curitiba, por exemplo. Na loja, inclusive, eu tenho um carro lá de Curitiba que é essa placa. Então, ela tem lá tipo uma marca d'água na placa, você entendeu? E isso encarecia a placa por conta do royalties desse desenvolvimento. Então esse governo acabou com isso, acabou com esse contrato, barateou um pouco mais a placa. Eu acho que ainda é muito caro, está em torno aí de 150 reais, 180 tem lojas credenciadas e homologadas. Aliás, fica a dica, procure sempre uma loja homologada, tá bom? Pela Ciretran, ela tem que ser homologada. Então, como o Cataldi disse, ela tem ali o código QR Code, né, na placa. É o mesmo QR Code da licença do veículo, Isso. tem que ser igual. E é pequenininho e quase imperceptível. Eu tive a informação que essa placa, cobra-se por ela oficialmente 50 reais. E que para fazer a homologação, paga-se 15. No final da história, estão cobrando até 200, 250. Aí tem os espertos, nessas oficininhazinhas de fundo de quintal, que não tem a homologação para dar, fazem a placa e não botam o QR Code. Então o cara está sujeito a ser apanhado na rua e o guarda conferiu o QR Code e dá chabu. Sim, tem que ficar atento. Na verdade, isso sempre existiu, né? Era chamadas placas frias. Então, uma fabriquinha de fundo de quintal pode produzir essa placa facilmente, até porque não tem mais o lacre. Você não precisa mais ir no Ciretran, num local determinado, para poder lacrar a sua placa. Está ficando cada dia mais fácil o negócio. Sim. Não tem mais um documento com linha d'água, tudo no Xerox. Agora é uma folha de papel sulfite, né? Maravilha. Então, por conta disso, facilitou essa questão. Então, é importante que você sempre procure uma loja homologada, né, para comprar sua placa. Existe agora a concorrência, graças a Deus. Então, ou seja, pesquise, você vai encontrar mais barato. E ela tem que ter o QR Code que ela confere justamente com a documentação do seu automóvel. Assim, né? Como é mais seguro comprar numa agência, porque a agência certamente vai passar naquela vistoria que levanta tudo do carro. Né? Se ele foi carro de leilão, se ele foi carro que já teve
apreensão, se foi roubado, se o chassi está diferente, né? Isso aí é outra questão de segurança num momento difícil que nós estamos vivendo. Inclusive você abriu uma brecha aqui, não sei se você me permite, só claro. rapidinho aqui para os nossos ouvintes aqui, telespectadores, dizer que a gente está pegando isso lá na loja e direto, e isso nos preocupa. Então, a gente sempre anuncia nas nossas redes sociais, mas aqui, pela audiência, vale a pena lembrar de que está havendo muitos golpes com relação à quitação do seu automóvel. Então, se você tem um veículo, está financiado, você foi lá no seu celular, deu uma gugada lá e achou o primeiro telefone lá, um 0800, normalmente você vai ligar, vai cair num golpista, que ele vai te mandar um boleto dizendo que é a quitação do seu veículo. Fique atento, tome cuidado com isso. Se você tiver dúvida, qualquer suspeita, não paga. A primeira coisa, a orientação é não pagar e procure alguém do ramo. Essa vistoria que é feita não descobre se tem essa mutreta aí, não? A vistoria, essa vistoria veicular que nós chamamos, é para certificar de que aquele carro é original. Esse é um serviço delegado pelo Estado. Exatamente. Nós, revendedores, fazemos isso. Então, todo cliente que compra um carro com a gente, nós temos ali o DNA do veículo, nós temos esse documento que nos garante a originalidade do veículo, né? Normalmente, o particular não toma esse cuidado. E aí, às vezes, ela está sujeita a comprar, por exemplo, um carro que foi de enchente. Não está. Como é que a pessoa sabe que aquele carro sofreu um enchente em São Paulo, por exemplo? Se você fizer esse documento, você vai certificar que sim, pode ser um carro de leilão, pode ser um carro de sinistro. O carro hoje de sinistro, ele perde até 30% do valor do mercado. Carro pendurado de multa também, né? Multa. Você quer ver uma coisa que ninguém sabe? Vou falar aqui para os seus ouvintes. Vamos supor que você comprou um carro, tá bom? E essa é de um particular. Essa pessoa está respondendo a um processo criminal ou um processo trabalhista, tá bom? A primeira coisa que se bloqueia hoje é o automóvel. Então, você compra o carro, de boa fé, vai lá, vai no cartório, reconhece, faz todo o procedimento, tudo certinho. De repente, você fez até o laudo, bonito, tudo certinho. Mas depois que você vai para transferir esse carro, nesse meio tempo, entrou um bloqueio judicial. Ainda mais agora nesse momento, né? Como é que faz? Será que a pessoa já não gastou o dinheiro para devolver o dinheiro para você? Então, fica atento. Então, é aí que fica a dica. Se você comprou numa loja, claro, que for uma loja séria, uma loja conceituada, você inclusive pesquisa, né, no site da prefeitura tem ali o PROCON, ali tem as informações das lojas, as reclamações, as que não têm reclamações, então você tá mais seguro. Então fica atento que não é simplesmente chegar, comprar, pagar e levar, não é pão, tem algo a mais atrás disso aí. E para quem vende também, né? Porque, sim, por exemplo, você vai vender o carro, tem uma multa que não aparece no momento da sua venda, você vende e no final você tem que pagar a multa 2 vezes. É uma verdadeira calamidade isso. A gente está cansado de pagar multa de cliente que comprou com a gente, nós checamos naquele momento, não tinha multa, e depois, principalmente as multas federais, ela entra depois de 1 ano. O cliente não quer saber, ele vai na loja e vai receber, e depois a gente vai cobrar de quem a gente comprou. Mas o particular, às vezes você nem acha mais ele. Então, isso é a importância de você comprar numa loja que tem todo esse respaldo, tem um CNPJ por trás. Isso responsabiliza. Multinha boa federal é aquela que dá no circuito de Aparecida, né? Porque aquilo ali era um terreno que a igreja recebeu obras de beneficiamento federais, o governo federal criou uma rodovia que não tem nem 13 quilômetros, e que tem uma variação de velocidade de 30, 40. Às vezes você está andando com o carro, passa uma carroça com turista, passa à frente do seu carro e você levou uma multa. É uma brincadeira isso. Tem multa do DENIT, tem multa da Polícia Rodoviária Federal, é multa por todo lado e ninguém consegue acabar com isso. Nem o Bolsonaro, que disse que ia acabar com essa farra, não conseguiu. Não consegue. O sistema é bruto. O sistema é bruto. É porque a impressão que eu tenho é que nossos governantes aí, o foco deles é somente a arrecadação, né? Então cria-se ali vários artifícios para poder arrecadar cada vez mais, infelizmente. Aliás, você falou em sistema bruto, me lembrou de um detalhe. Outro dia, um amigo meu que tem uma empresa, aí ele estava montando uma nota fiscal através de um app aí do governo. Sim. Não tem como burlar o negócio, porque já está tudo programadinho ali. Você entrou com um dado, ele já desdobra dentro da programação toda. Quer dizer, está cada dia ficando mais complicado, até para sonegar no país. Ele mesmo já faz o cálculo do imposto.
né? Então, Eles podem corromper à vontade, você que não pode. O Ricardo Garcia, eu gostei muito da gente conversar aqui, então acho que trouxemos informações importantes para o nosso telespectador. Espero que você volte mais vezes. Palavra fácil, né? Ele deixa tudo muito claro. E o nosso objetivo é que é esse mesmo, né? Um compromisso com a verdade. Sou José Carlos Cataldi, sempre pensando em você. mgmdigital.com.br, compromisso com a verdade.